Aí. Ô Everton, desliga esse som aí que tá aí. Desliga esse som aí, por favor. Bom, ó, semana 6 do PET, né? Então a gente vai trabalhar a biodiversidade e o ciclo hidrológico. Mais especificamente o ciclo hidrológico hoje, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de água, né? Como é que a água se manifesta no planeta, como é que ela foi criada, como é que se dá a distribuição da água, tá? Vamos falar um pouquinho da situação do Brasil, os diferentes usos e alguns problemas ambientais. Aí depois eu vou postar a atividade para vocês fazerem em cima da explicação que eu vou dar aqui, tá certo? Então aqui a gente vai levar em consideração alguns elementos aí relacionados aos recursos hídricos, tá? Então, como o próprio nome diz, né, os recursos hídricos são recursos naturais provenientes do meio natural que são extremamente importantes para a vida e para as atividades humanas, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que a água é importante para a gente, 70%, 65% do nosso corpo é composto por água, né? Alguns órgãos, como o fígado, cérebro, tem até mais do que isso, né? Então, dá para a gente ter uma noção, né? A água, galera, a água é extremamente importante para várias funções, para várias coisas. Então, por exemplo, sem a água, a primeira coisa que deixaria de existir é a vida, tá? Até mesmo aqueles animais, aqueles seres vivos que moram nos lugares mais áridos do planeta, eles ainda carecem e dependem de água para se manter vivos, tá? Então, por exemplo, a água ela se manifesta para a gente dentro da hidrosfera terrestre, né? Então, vocês lembram que a gente falou que a biosfera, né, onde ocorre a vida, ela é resultado da litosfera, da atmosfera, a gente vai falar dela depois, e também da hidrosfera. Tá? Então, veja bem, quando a gente tem a interação da atmosfera com a hidrosfera e com a litosfera, a gente vai formar a biosfera, que é onde ocorre a vida no planeta. Certo? Certo. Então, por exemplo, quando a gente fala da atmosfera terrestre, a gente está falando daquela camada que protege a Terra dos raios solares, né? A hidrosfera é aquela onde vai ter, por exemplo, as diferentes formas como a água está presente no planeta. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E a litosfera é onde você está, por exemplo, falando dos solos, das rochas, né, dos minerais, entre outros, tá? Bom, o nosso assunto aqui, mais específico, é água. Então, a gente está falando o seguinte, o planeta Terra, né, ele é chamado de planeta água, né? Tem até uma música que fala sobre isso, vamos ver aqui se a gente fala de música boa, vamos lá, planeta Terra, Guilherme Arantes. Vamos lá escutar a música para a gente ver aqui, ver se vocês escutam aí. Estão escutando, gente? Sim, mais ou menos. Tá, vai ficar um pouco baixo. Eu vou mandar o link da aula para vocês no chat aí.
Vamos tentar escutar aí. Bom, deu para perceber algumas coisas da letra da música aí, galera? Deu. Então a gente vê aqui um pouquinho do assunto que a gente vai falar, né? Por que a Terra ela é chamada ali de planeta água, galera? Se a gente pegar o planeta, né? Pegar uma imagem aqui. Se vocês observarem o planeta Terra. Se a gente pegar aqui a superfície do planeta Terra, a maior parte dela é composta por água, né? Agora tem que tomar cuidado, né? O volume, né? A densidade maior de materiais é de rocha, né? De material sólido, né? Mas em superfície, né?
A maior parte do planeta é composto por água, né? Inclusive, principalmente, qual hemisfério? Hemisfério sul ou norte? Deixa eu ver aqui. Sul, norte. Sul. Sul, sul. Vou até colocar o mapa aqui no slide que eu mandei para vocês. Perfeito. Então tá aqui no slide, ó. Justamente essa parte aqui ao sul, né? Aqui está o Equador. Então aqui em cima seria o norte e aqui seria o sul. Então, o hemisfério sul tem mais superfície de água do que o hemisfério norte, né? Então, o norte ele tem mais superfície de terras emersas, tá certo? Então, aqui é uma primeira leitura que a gente pode fazer. Tá dando para compreender, gente? Sim. Beleza, então vamos aqui nesse outro slide aqui. Bom, esse slide ele está mostrando um dado aqui muito importante que eu queria que vocês prestassem atenção. Olha esse quadradinho em vermelho aqui. Aqui, o que ele está mostrando aqui, ó? 96% da Terra é composta de água. Não, 96% de 100% do total de água que nós temos, tá? 96% é de água? É água salgada. Ah. 3,5% é água doce. Aí olha só a diferença. Tá? Desses 3,5%, eu queria que chamasse atenção para isso. Como é que essa água distribui? A maior parte dela está onde? Nas geleiras. 0,4% na atmosfera. Lembra da música que fala das nuvens e tal? O que é uma nuvem? Quando você vê o céu, aquela nuvem branca. Aquilo é vapor de água na atmosfera. Por isso que ela fica com aquela cor branca, tá certo? Uhum. Quando o céu está azul, não tem nuvem nenhuma, porque não tem água ali na atmosfera. Tem muito pouca, né? Bom, olha só. Na superfície do planeta, né, quando eu falo em superfície, estou falando dos rios, lagos, pântanos, etc. 0,3%. E sob a terra, né, abaixo ali nos lençóis freáticos, 31%. Então, reparem que a distribuição de água no planeta ela é muito desigual e o acesso à água doce é menor ainda do que a água salgada, né? Alguém vai falar assim, mas por que a gente não usa essa água salgada? Bom, alguns países usam água salgada, só que tem que dessalinizar isso. Tirar o sal da água, entendeu? E isso é uma tecnologia cara, né? Além de gerar impactos ambientais. Porque quando você tira o sal da água, o que você vai fazer com ele? Né? Gera esse resíduo. Tá? Então, alguns países, por exemplo, Chipre, Arábia Saudita, o Kuwait, Israel, usam muitas águas dessalinizadas, mas só que passam por um processo de água salgada, né? Mas passam por um processo de dessalinização, tá certo? Então, a maior parte da água doce no planeta, ela está onde? Ou nas geleiras, ou nas águas subterrâneas. As águas que estão nos rios, lagos, né, esses riachos, córregos, é muito pouca, gente. Tá? E esse valor não é dos 96%, não. Esse valor é dos 3,5%. Tá? Deu para entender essa desigualdade? Sim. Ok, vamos lá então. Bom, como é que a água é processada na natureza, né? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é que a quantidade de água que nós temos é a mesma de milhões de anos atrás. É a mesma coisa. Só que alguém vai falar assim, mas professor, parece que está diminuindo a água. Parece, sim. Só que o que está acontecendo? A gente está mudando isso aqui, ó. A gente está interferindo no que a gente chama de ciclo hidrológico. E como é que funciona esse ciclo hidrológico, né? Isso aqui mostra a forma como a água transita, circula no planeta. Tá? Então, vocês observam que ela circula nos lençóis freáticos, no subsolo, né? Ela circula na atmosfera, né, em forma de vapores de água, ela fica retida nas geleiras e uma parte considerável fica nos oceanos, tá? E o ciclo hidrológico ele é fácil de ser entendido. Então, começando pela chuva. Então, essa chuva cai, né, em forma de gotas, né,
gota ou neve, dependendo do lugar, né? Se você mora num lugar que faz frio, ela pode precipitar em forma de flocos de neve, tá? Essa água cai sobre a superfície do planeta, né? Sobre, por exemplo, a vegetação, sobre uma floresta, sobre uma cidade, etc. E aí, o que acontece com essa chuva, galera? Quando ela cai numa floresta, ela vai ser interceptada. O que quer dizer isso? Ela vai bater na vegetação, vai perder velocidade e ela vai conseguir o quê? Infiltrar no solo com mais quantidade, tá certo? Quando você tira a vegetação, o que acontece com essa água? Quando chove, a água ela vai escorrer rapidamente pela superfície. Então, ela não vai infiltrar no solo e vai escorrer. Então, se você está construindo uma cidade e ela está muito baixa e ela está muito próxima a um rio, o que vai acontecer? Essa cidade ela vai inundar. Entenderam? Sim. Porque você tirou a vegetação, então essa água vai escorrer. Além de você tirar a vegetação, você faz asfalto, concreto, então a água escorre rapidamente. Tá? Além de outros fatores, por exemplo, lixo e tal, também pode contribuir para essa água inundar mais rapidamente. Bom, aí ela vai ser interceptada, então uma parte dela vai chegar nos lençóis freáticos, nos aquíferos, uma parte dela vai chegar nos lagos, nos rios, né? E aí uma parte dela vai fazer o quê? Ela vai voltar a evaporar. Então, vamos pensar, por exemplo, o Brasil, como é um país tropical, né, quente, então você tem muita evaporação. O calor faz com que a água do solo, das vegetações, dos rios, evapore, né? Lembrar também que as plantas transpiram, galera. É isso mesmo. As plantas emitem o que a gente chama de evapotranspiração. Então, essa umidade, ela acaba indo para onde? Para as nuvens, para a atmosfera terrestre, tá? E aí volta a formar chuva, entendeu? Agora, um lugar que faz muita umidade para fazer chuva é o oceano, né? Imagina tanto de vapor de água que sai dos oceanos. Então, é uma fonte significativa de evaporação, tá? Então, entre o continente e entre o oceano emite muito maior quantidade de evaporação para a atmosfera terrestre. Essa água, quando ela evapora, ela chega no céu, né, na atmosfera, e vai sofrer o que a gente chama de condensação, tá? E aí, a partir da condensação, depois ocorre a precipitação, que é a chuva, ou a neve, dependendo da situação. Então, isso é o ciclo hidrológico, tá certo? Precipitação, escoamento, infiltração, né? Evaporação, condensação, precipitação, tá? Então, esse é o caminho que a água faz na natureza, tá? E aí a gente consegue interferir nesse ciclo? E não, acho que tem só gelo. Não. A gente consegue interferir sim, cara. Tá vendo aqui onde é que está a cidade? O que acontece aqui? Quando o sol bate, aqui vai fazer mais o quê? Calor ou frio? Calor? Calor. É bem mais quente a cidade do que uma área de floresta, tá certo? Então aqui a evaporação vai ser mais rápida. Então a gente interfere no ciclo hidrológico, tá? Então, geralmente, lugares que tem muito, muito concreto, cidades grandes, pode até chover um pouco mais por causa disso. Faz mais calor, evapora e chove mais um pouquinho, tá certo? Alguém perguntou aí onde tem neve, né? O que acontece? Onde é frio, galera, tem precipitação. Só que em vez de chover água em estado líquido, chove neve. A neve é uma forma de precipitação, entendeu? Entendeu aí, gente? Sim. A neve é uma forma de precipitação. É igual a chuva, só que ela ocorre em lugares que está muito frio, tá? Inclusive, o aparelho que mede
A quantidade de chuva que cai num lugar é chamado ai, me deu um branco o nome do aparelho agora. Estava aqui na minha mente aqui. Pluviômetro. O pluviômetro, né? Então, por exemplo, na nossa região tem um tipo de pluviômetro. Quem mora, por exemplo, no Canadá, na Groenlândia, na Noruega, o pluviômetro lá é diferente, porque tem neve. Então, eles medem a quantidade de neve também que cai, entendeu? Então, tem esse detalhe. Posso avançar? Posso seguir? Tem alguma dúvida? Ok. Bom, aqui a gente tem uma imagem com os principais oceanos, né, do planeta, tá? Então, tem duas coisas que eu queria que vocês entendessem, a diferença entre o oceano e o mar. Os mares, eles podem ser classificados em mares abertos. O que é um mar aberto, né? Olha só o litoral brasileiro. É formado por mar aberto, tá certo? Esse lugar aqui que tem em vermelho, que é formado por mar aberto. Tem os mares semiabertos, igual aqui o Mediterrâneo, né? Você vê que ele é cercado de vários lados, só tem uma saída aqui. O mar da Arábia, né? E tem os mares que a gente chama de mares fechados, igual o Mar Morto, né? O Mar Cáspio. É como se fossem grandes lagos, tá? E aqui a gente tem também os oceanos, né? Então aqui a gente tem o Oceano Atlântico, né? O Atlântico. Aí você tem o Atlântico Norte, Atlântico Sul, né? Aqui nós temos o Oceano Glacial Antártico, o Oceano Glacial Antártico ou Antártica, tá? O Oceano Glacial o Ártico, e aqui a gente tem o Oceano Índico, tá? Opa, deixa eu melhorar a letra aqui. O Oceano Índico. E você tem o Oceano Pacífico. O Pacífico, ele está aqui. Ele está aqui também, ó. É o maior oceano, tá? O que é o maior, hein? É o Oceano Pacífico. Ele pega aqui, ó. Tá vendo? Desde a costa aqui da Ásia, Japão, até aqui o continente americano, tá? É. Aí você tem o Atlântico aqui no meio, o Oceano Índico, né? E depois o Oceano Ártico e o Antártico, tá? Bom, por que tem esse nome de Oceano Pacífico? Que as coisas é muito pacífico. É porque o navegador espanhol Fernão de Magalhães, lá por volta do século XVI, se eu não me engano, XV, XVI, ele navegou nessas águas e aí ele achou a água muito tranquila, o rio. Muito calmo, né? O oceano muito calmo. É por isso que ele deu esse nome de Oceano Pacífico. Tá? Ah, então tem tema, porque ele é pacífico. É. Agora, tem lugares aqui no Atlântico que as águas são muito revoltas, né? Então, por exemplo, esse lugar aqui, ó, no sul da África, Cabo da Tormenta, olha o nome, Cabo das Tormentas. Por quê? Quando os portugueses, os espanhóis navegavam aqui, saía da Europa, vinha descendo, quando chegava aqui, pegava mar revoltoso, né? Aquelas ondas gigantes e tal, né? Aqui também, no sul da América do Sul, também é muito nervosa a água. Então, tem épocas do ano que dá muita tempestade, né? Já o Oceano Pacífico tem isso. Ah, uma curiosidade, o Oceano Pacífico, ele tem uma condição que ele está sendo vítima, né, de ilhas de lixo. Então, imagina todo o lixo que cai aqui nos continentes, onde eles vão parar? Nos oceanos, né?
E aí, ó, eles vão juntando em alguns lugares nos oceanos. Então, as correntes marinhas vão levando esses lixos, e aí a gente hoje tem ilhas de lixo, né? Deixa eu até mostrar uma imagem para vocês aqui. Professor, Ah, professor, oi, pode falar. quais são aqueles oceanos que eles se tocam, mas a água dele uma é mais clara e uma é mais escura, e as águas não se misturam? A gente está falando do rio, né? Rio Negro, Solimões. Né? Que é isso aqui, ó. Rio Negro. E Solimões. Opa! Apareceu a dupla aí, Rio Negro, Solimões. Aqui, ó. Eu detesto sertanejo, né? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Essa água barrenta aqui é o Rio Solimões e essa escura aqui é o Rio Negro. Tá? Aqui é a cabeça de um boto, vocês estão vendo aí? É um boto, né? Vamos explicar isso aqui. Essa água aqui da esquerda, ela está cheia de folhas, matéria orgânica que caiu na água e apodreceu e ficou com essa cor escura, tá certo? Então, E a geralmente... Por quê? A outra, geralmente, ela tem pega áreas que o relevo é mais acidentado, então essa água barrenta tem a ver com areia, silt, coisa que está sendo misturada aqui. Quando você pisa na água no rio, aquele sujo não sobe assim, é por causa disso. Tá? Entendi. A água do Rio Negro é mais plana, o rio é mais plano, é mais suave, então não tem muita força. Então tem isso, tá? Agora deixa eu ver aqui se eu acho oceano com cores diferentes. Só pra... E por que eles não se misturam? Na verdade, ali eles misturam, né? O Rio Negro e os Solimões ali, eles se misturam. Aquilo ali é o lugar que eles encontram. Mas quando eles se encontram, eles vão formar o Rio Amazonas. Aí eles mudam, eles formam uma cor só, tá? Aqui é o lugar que os dois rios se encontram, sabe? Depois ele já muda de cor já. Entendi. Entendeu? Aqui tem um Rio Negro, eu vou colocar uma imagem do Rio Amazonas que é formado por esses dois rios. Né? Aí já muda a cor, tá vendo? Aqui o mapa onde é que eles encontram. Então, de um lado você tem o Rio Negro, depois você tem o Rio Solimões, e depois eles juntam e formam o Rio Amazonas. E vai descendo. Aí a água do Amazonas já é mais padrão, né? Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Amazonas, Santarém, Belém. Aí a gente tem esses detalhes aqui. Por isso que tem essas cores, né, diferentes aí. Por que o Rio tava verde? Da outra cor dele lá. Por que o oceano tava verde, hein? É que também. Vou pesquisar depois. Não, aí as cores dos oceanos, gente, dos mares, na verdade, eles mudam, porque você tem sedimento, tem um monte de coisa. Tá? Agora deixa eu só ver essa questão aqui, oceano com cores diferentes. Ah, tá. O Oceano Atlântico e o Pacífico aqui, ó. Aqui deve ser essa imagem. Tem que ver se é verdade também, né? Mas o que acontece, galera? O que acontece? Às vezes você tem lugares que a tonalidade das águas são diferentes por causa de matéria orgânica, de minerais que estão presentes. Aí tem até que ver se isso é verdade. Tá? E também tem a questão das correntes marinhas, que misturam, né? Leva a água de um lugar para outro, né? Então, por isso que tem essas diferenças aí, beleza? Vamos lá. Bom, aí saímos da esfera macro, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os rios e o que são as bacias hidrográficas, tá? Então, os rios são cursos d'água que vão se formar por... O que forma um rio aí? De onde vem a água de um rio? Das chuvas, como é o caso, por exemplo, de boa parte dos rios brasileiros. Tem lugar que as águas do rio vêm do derretimento de geleiras. Né? O rio Amazonas mesmo, onde ele nasce, né, o ponto mais alto dele, ele nasce numa geleira.
tá? Você tem rios que são formados por lençol freático, aquelas águas subterrâneas, né? E os rios funcionam como redes de drenagem. Então, ele pega a parte mais alta e vai em direção à parte mais baixa, tá certo? A não ser que o cara mora no mundo de Nárnia, no mundo de Oz, aí o rio vai morro acima, né? Mas em condições normais, o rio sai das nascentes. Deixa eu desenhar aí o esqueminha para entender. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é uma bacia hidrográfica. Então, aqui no ponto A, é onde você tem a nascente, no ponto B é onde você tem a foz, tá? Então, aqui você tem a parte alta, a parte média e a parte baixa de uma bacia hidrográfica, tá certo? Então, só para vocês terem ideia, vamos pegar aqui qual que é o rio mais importante da nossa região aqui. O rio mais importante. Amazônia? Não, estou falando da nossa região aqui, próximo a gente. Próximo a gente? Não sei. O senhor que é professor de geografia. Ô, orelha seca, mas eu não tenho que saber tudo, não, ué. Me ajuda aí, ué. Não tem, não. Google tem tudo. Ah, tá bom, tá certo. Baixa. Bom, Professor, me pergunta. é o Rio Doce. Vamos colocar o Rio Doce. Então, o Rio Doce... Não, vamos colocar o Rio Piracicaba. Então, o Rio Piracicaba, ele nasce lá perto de Ouro Preto, em Catas Altas ali. Então, ele nasce a mais ou menos 700, 800 metros de altitude. Aí, ele sai lá de próximo a Ouro Preto e vem descendo morro abaixo. Aí, ele passa ali João Molevade, Antônio Dias, chega aqui em Timóteo, Fabriciano. Aí, em Patinga, ele encontra com o Rio Doce. Ele deságua no Rio Doce. Então, ele entra aqui nessa parte. Aí, depois, ele vira Rio Doce, tá? Bom, ele nasce a 700 metros, mais de 700 metros, não lembro com exatidão, e na nossa região aqui, ele chega a ter 240 metros de altitude. Tá? Aí depois ele deságua no Rio Doce, e o Rio Doce vai desaguar no oceano. Né? Então, o Rio Piracicaba está dentro da bacia hidrográfica do Rio Doce, que é a bacia principal. Né? Então, aqui a gente tem esses detalhes. E o outro conceito aqui é a bacia hidrográfica, né? Que é constituída por um rio, né? Eu vou desenhar de novo aqui uma outra perspectiva, né? Então, você tem um rio principal, aí você tem os rios tributários, né? Que são chamados de afluentes, né? Mal influência. Afluentes e subafluentes, né? Então, por exemplo, esse rio maior aqui é o Rio Doce. Então, você tem aqui o Rio Piracicaba, os outros rios que desaguam no Rio Doce para depois chegar no oceano, tá? Então, isso aqui forma uma rede de bacias hidrográficas, tá? E o que separa uma bacia hidrográfica da outra? O relevo, tá? Então, por exemplo, quando chove aqui nessa montanha, a água escorre por um lado, forma uma bacia hidrográfica. Por outro lado, forma outra bacia hidrográfica, certo? Por isso que nós temos bacia do Rio Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Oeste, por aí vai. Sudeste, Leste, Atlântico Leste, Paraná e por aí vai, tá? Deu para entender? Sim. Ok. Entendi. Aqui está um desenho esquematizado, né? Bem melhor do que eu desenhei agora, né? Então, repare esse desenho aqui, ó. Então, aqui nós temos a nascente, vou colocar setinha, adoro usar uma setinha. Então, vou colocar aqui, ó. Acerta a sua vida. Número 1 aqui é a nascente, tá vendo? Aí, aqui tem outra nascente. Aí, depois, o que vai acontecer? Você vai ter a formação do rio. Aí, você tem aqui, ó. Um rio, outro rio, e assim por diante. Vocês estão vendo que o relevo está bem definido aqui. Vocês conseguem ver que aqui é um vale, né? Um morro aqui. Então, a água está descendo nesse sentido. Então, esses canais vão juntar e vai pegar esse rio principal aqui, ó, que vai, no caso, chegar aqui no oceano, tá certo? Então, de um lado, você tem uma bacia hidrográfica, aí você tem essa área aqui que é um relevo, vou colocar em amarelo,
para destacar. Então, essa área aqui, ó, é onde você tem o relevo, né? Aí de um lado aqui nós temos a bacia hidrográfica do rio A. Aqui é o rio A e aqui o rio B. Então, no caso, os dois vão para onde? Para o oceano. Tá? Então, aqui você tem as bacias hidrográficas. Tá? Então, por exemplo, o Rio São Francisco, ele não é formado só por um rio, a bacia do Rio São Francisco. Ele tem um rio principal, que é o São Francisco, mas ele tem outros rios. Tá? Rio das Velhas, Rio Paraupeba, tem outros rios que vão juntar e vai formar o Rio São Francisco. O Rio Amazonas, ele não é só o Rio Amazonas, ele é formado por vários rios, tá? Que vão juntando, vão desaguando, pegando um ponto mais baixo até chegar nele, tá? Beleza? Beleza. Então aqui a gente tem isso. Acabou isso aqui? Professor, Ah, o que você arrumava na aula de arte? o que eu fazia na aula de artes? É. Cara, vou te confessar uma coisa. Eu sou uma pessoa que arrependo muito de não ter tido um aproveitamento melhor das aulas de arte. Porque as artes, em geral, elas fazem parte do ser humano. O ser humano expressa sensações, emoções, expressa indignação, expressa uma série de sentimentos por meio das mais variadas formas de arte. As artes não é uma única coisa. Você tem a literatura, a música, a pintura, as artes plásticas, esculturas, a dança, sabe? E então é uma matéria que a gente deveria dar o máximo de atenção para ela, para a gente abrir a cabeça, para ter sensibilidade com outras coisas, com outras emoções, porque as artes, da mesma forma que ela pode te provocar, te instigar a pensar, a refletir sobre determinadas situações, ela também pode ter um efeito benéfico de te proporcionar emoções boas, coisas prazerosas, né? Então, eu sou suspeito para falar porque eu adoro. Inclusive, hoje, um hobby que eu tenho, uma coisa que eu comecei a estudar esse ano, foi fotografia. Eu comprei uma máquina fotográfica e estou estudando fotografia. E a fotografia é uma forma de arte também, né? Então, você tem... Então, assim, eu gosto muito, sabe? Então, ler, principalmente, poesia, tudo isso que desperta sensações, emoções no ser humano, e principalmente agregam a gente, eu acho que é válido. Então, é uma matéria que se eu tivesse como voltar no tempo e me dedicar um pouco mais a ela, eu seguramente faria isso. Mas detalhe, eu estou com 30 e poucos anos, então eu já passei por muita coisa para pensar assim, né? Então tem isso. Mas eu falando como uma pessoa um pouco mais vivida que vocês, eu falo, aproveite, estude, curta ter uma aula de arte, aprenda o máximo que puder, porque às vezes é o seguinte, amanhã você vai ver um quadro, você vai ver uma pintura, ouvir uma música, e de repente você vai ter uma capacidade de entender melhor o que significa aquilo, o que aquilo está querendo expressar, né? Então, por exemplo, você sai daí, vai viajar para alguma cidade, vai num museu, aí você chega no museu, vê aquele monte de imagem, escultura, mas não sabe nada daquilo. Então, aquilo não vai te proporcionar muita coisa, né? Então, eu acho que é uma matéria que a gente poderia valorizar mais ela. Eu falo porque eu gosto, né, nesse sentido. Então, eu tento. Como eu não sou habilidoso para pintar, como eu não sou bom para escrever poesia, aí eu escolhi a fotografia como forma de expressar alguma criatividade que eu posso ter. Tá? Disso, todo mundo já sabia que você não era muito bom em desenhar, né? Vai te catar, cara. Você tá me zoando agora, velho? Pô. Que isso, eu também não sou bom. Aqui, ó. Aí tá o mapa das bacias hidrográficas. Vocês estão vendo aí o Brasil, como é que tem muita bacia?
O quê? Ixi. Cortou é tudo. Cortou o áudio. Vocês Cortou o estão vendo áudio. aí? Cortou ele. Então, Seu aqui áudio cortou. a gente tem as bacias hidrográficas, né? Do Amazonas, do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, né? A verde aqui do Atlântico Sudeste, que tá o Rio Doce, né? Então, o Brasil ele é muito rico, né? O Brasil tem 25% da água doce superficial no planeta. Então, a gente tem uma situação muito boa em relação a isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. O Brasil tem essa importância. Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó. Olha a máquina que eu tenho aí, ó. Tá vendo aí? Ela é bonita. Quadrada. Essa é uma máquina antiga, analógica, né? E eu tenho uma digital também, tá? Aí, ó, de vez em quando eu faço umas fotos. Essa aqui usa filme ainda. Vocês já viram um filme de máquina fotográfica? Nunca viram, né? Não. Pois Eu é, já. Débora. Pois é, essa aqui é a máquina filme ainda. Então ela tem essa lente, né? A gente pode tirar ela aqui para trocar, colocar uma lente maior, né? E eu tenho uma outra também que é digital. A outra já é digital. Essa aqui eu tenho que levar para fazer uma revisão para botar ela para funcionar. Quando as aulas voltarem presencial, de repente eu levo ela e tiro uma foto de vocês com ela. Tá? Não, eu não curto foto. Ô, Oi. aquele link lá que eles mandaram para retorno de aulas híbridas é mês que vem ou em agosto, não é? Ô, Alex, isso está tão complicado, cara, porque é o seguinte, a gente não tem informação sobre isso, a gente não sabe o que vai ser disso aí. A princípio seria em agosto, né? Mas se não tiver vacinação num ritmo maior, não sei não, né? Porque fazer aula online demais. eu sei, é ruim para todo mundo, eu também não estou aguentando mais isso, mas infelizmente a gente tem que voltar para a sala de aula com segurança, né? Professor, o bom de aula presencial, se tivesse uma dúvida, você só ir na mesa do professor e perguntar, que vai te dar uma resposta. Aqui, você espera um tempo para te responder no WhatsApp. Mas a gente voltando, a gente não vai poder fazer isso por enquanto, ir na mesa um do outro, não, né? Então vai ter que ser a distância, levantando a mão e tal, né? Então tem essas questões também. A gente, quando voltar, a gente vai ter que aprender a fazer um monte de coisa. Porque senão corre o risco de ter contaminação. E o problema é o seguinte: é o ritmo da contaminação, porque às vezes pode acontecer a contaminação numa velocidade muito grande e não ter tempo para ter espaço e lugar para cuidar das pessoas, né? Então esse é o problema. Mas vamos voltar rápido, se Deus quiser. Tá? Bom, aqui tem outras formas também que a gente analisa as bacias hidrográficas, que são as águas subterrâneas, né? Então você tem os lençóis freáticos, que geralmente a água está infiltrada no solo, né? Então é aqueles lugares em que você fura um poço artesiano, né? E os aquíferos, né? Que são áreas de maiores profundidades ainda. Então, no Brasil nós temos aquífero Guarani, que cobre 4 países: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Um imenso aquífero. O Brasil tem vários, né? Tem o Alter do Chão, né? O Brasil é um país muito rico em recursos naturais. Então, a gente tem uma situação invejável, né? E aqui entra um problema, que é a questão do uso da água. Por que eu estou falando problema? Porque muitas vezes a gente utiliza a água de maneira irracional, de maneira insustentável, né? Então, nesse desenho aqui, a gente está vendo, por exemplo, a gente usa a água para gerar energia através de rios. 80% da nossa energia vem através de rios. Usinas termoelétricas, então a gente usa a água para resfriar as usinas termoelétricas. A gente usa a água na indústria, na mineração. A água é usada para abastecimento de casas, pesca, aquicultura, né? Essas fazendas que criam peixe, frutos do mar em geral, né? Irrigação,
A maior parte dessa água superficial que tem em rios, lagos e além de lençóis freáticos, ela é usada como? Ela é usada para irrigação. Quase 70% da água doce no planeta é usada para irrigação, né? Abastecimento urbano, né? Enfim, aqui é um esquema de como é que a água é usada para a gente, tá? Então é muito importante que a gente comece a usar isso de uma maneira racional, de uma maneira sustentável, para que a gente não tenha problemas com falta d'água, né? Alguns lugares no mundo tem seca, já tem falta d'água. E essa falta d'água pode levar até a guerras por causa de água, né? Aqui já é um esquema que mostra um abastecimento. Então aqui a gente tem a água sendo tirada de um rio, né? Então primeiro ela está aqui no rio, ou de um lençol freático, depois ela é mandada para uma estação de tratamento de água, igual a Copasa tem, né? Aí depois esse negócio vai para a cidade, da cidade. Isso. Aí depois na cidade ela é usada nas casas e tal, né? Aí tem cidades, o que faz? Pega essa água e manda para a estação de tratamento, né? E aí da estação de tratamento essa água é voltada de novo para os rios. Tem lugares no planeta, galera, igual, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo ali em Las Vegas, Nevada, que eles pegam água de rede de esgoto para reaproveitar, né? Então, essa água passa por um processo de limpeza, né, de filtragem, e aí eles reutilizam essa água. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não faz isso ainda, mas já é uma realidade para a gente começar a fazer isso em breve, tá? Porque a gente está degradando os recursos de água. Inclusive, esse ano, a gente tem um risco de ter uma seca mais acentuada, né? Então, vai chover, choveu menos, essa chuva vai diminuir o volume de água de reservatórios, então a energia vai ficar mais cara, talvez vai ter lugar que vai ter que fazer racionamento de água, ou seja, vai ter períodos do dia que você não vai ter água disponível, vai ter que esperar, por causa dessa questão aí, tá? Perguntas? Não. Ok, então qual que é o próximo assunto agora, né? O que vocês vão fazer agora? Deixa eu parar de gravar aqui. Escola, ir em aba de geografia, apertar em atividade,